Mateus 13, 24 diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia o quê? A semente é boa ou não? A boa semente no seu campo. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, gente? Essa palavra, ela tem tudo a ver com família. E ela é sobre família, porque aqui o texto diz que tratava-se de um pai de família. Mas também é uma parábola que fala sobre o arrebatamento da igreja. É uma palavra também que fala sobre o mundo espiritual, né? Quando fala de joio, de trigo, joio que cresce no meio do trigo, pessoas que na família da fé, né? No convívio da fé, não são trigos, são pessoas, a exemplo do joio, vazias. O joio não é tão comum aqui no Brasil, por exemplo, é mais comum lá no Oriente Médio. Então, o trigal lá naquela região do mundo, às vezes é atacado por uma peste, por uma praga chamada joio, né? Acontece que o joio cresce junto com o trigo e o joio é muito parecido. Então, se você arranca o joio, você corre o risco de arrancar o trigo também. Por isso que os agricultores deixam crescer juntos, e aí no dia da colheita, eles separam o joio do trigo. O joio, por ser vazio, ele é jogado no fogo e é queimado. O trigo, por sua vez, ele vai para o celeiro. Aqui Deus está falando do arrebatamento. Deus está falando que crescem joio e trigo juntos na igreja. E que essa separação só vai acontecer no dia do arrebatamento, no dia da ceifa, no dia da colheita. O problema é que nesse dia, para quem é joio, será tarde demais, porque lhe resta o fogo. Mas para você que é trigo, o celeiro celestial já está preparado. Amém? Mas também é uma parábola que fala para a família. E aqui o texto diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou no seu campo a boa semente. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: a semente era boa.
família é um projeto de Deus. Família é uma boa semente. Casamento é um projeto de Deus. E vou mais. Casamento é projeto original de Deus. Não é projeto paralelo. Não é uma ideia que Deus teve depois. Embora Deus tenha criado primeiro Adão, Deus já tinha em seu plano original a criação de Eva. Deus já fez Adão e Eva com uma biologia diferente, porque já estava no projeto de Deus Adão e Eva serem um casal. Existem pessoas que acreditam que Adão e Eva se uniram como casal por causa do pecado, né? Porque pecaram, né? Porque a Bíblia diz isso, né? Depois que Adão e Eva caíram, eles perceberam que estavam nus, né? E alguém perguntou para Tomás de Aquino, um grande teólogo da patrística, chegaram e perguntaram para ele assim: Tomás de Aquino, né, os católicos chamam ele de São, né? São Tomás, né? Tomás de Aquino, Adão e Eva se conheceram como casal ainda no paraíso? E aí Tomás de Aquino disse assim: se não se conheceram, foi porque não deu tempo, não porque era pecado. Mas se conheceram, foi a melhor de todas as vezes, porque eles estavam no paraíso e ainda não tinham cometido o pecado. Porque o pecado original não é a união como homem e mulher de Adão e Eva. O pecado foi a desobediência. Então a família é o projeto original de Deus. Deus não criou, desculpa a maneira, tá? Adão e Eva para ficarem correndo pelado pelo paraíso pela eternidade inteira, só os dois. Não, a família já estava no coração de Deus, já estava no projeto original de Deus. O pecado não, a queda foi uma escolha, o erro de Adão e Eva. Mas o casal como família é projeto original, é boa semente, amém, gente? É boa semente. Você pega essa caixa de som aqui, ó, o projeto original dela, qual é? Ela trazer o retorno do som aqui para o altar. Ela foi criada para isso, certo? Quem fez ela fez para isso. Mas se ela estraga, a gente pode usar ela para outra coisa. Põe ela de pé, usa como um banquinho, por exemplo. Vai servir como um banco. Ou a gente abre ela, Lucas, põe flor aqui dentro, vira um vaso. Ela vai ter outra serventia. Mas qual é o projeto original? É caixa de som. O projeto original de Deus para o homem é família. Marido, mulher e filhos. Deus dá a ordem: crescei e multiplicai antes da queda, não depois da queda. Era projeto original. Portanto, família é coisa boa. Amém, gente? Pastor, o senhor fala isso, o senhor não conhece a minha família. Deus conhece a sua família. Alguém chegou para o pastor e falou assim: pastor, lá em casa é o inferno, pastor. Se o senhor não conhece o inferno, está convidado para lá em casa. Lá em casa é o inferno. Se o senhor não conhece o inferno, o senhor está convidado. Lá em casa, meu filho não fala comigo, minha filha arrumou tranqueira, o mais novo foi expulso da escola, a minha esposa briga comigo de dia e briga de noite também. E agora já fazem 4 meses, 6 dias e 8 horas que a minha sogra foi morar lá em casa. Aí conta dia e hora já, né? Falou, e se alguém é parecido com o demônio, é aquela mulher. Aí o pastor falou assim para ele: irmão, eu vou orar por você. Não, eu vim para isso, porque o senhor é um homem de Deus. Deus usa o senhor. Aí ele orou, né, pelo irmão.
Falou assim: irmão, Deus revelou para mim qual que é o problema seu. O senhor está cometendo o maior pecado que um ser humano pode cometer na terra. Eu, pastor? Você? Eu ando bebendo um pouco mesmo. Não é isso. O seu pecado é pior do que a bebida. O seu pecado é muito grave. Nem sei se tem perdão. Nem sei se eu falo. Não, agora o senhor fala. Jesus está morando na sua casa. E o senhor está tratando mal Jesus. Mas Jesus, o senhor tem certeza que é lá em casa? Porque lá em casa é eu, minha mulher, o menino mais velho, a minha menina e o caçula. E o diabo da sogra. Jesus não está morando lá. Jesus está. E ele está disfarçado em uma dessas pessoas. Ele falou: não pode ser, pastor. Não pode ser. E ele foi embora para casa pensando quem que poderia ser Jesus ali, né? Ele descartou a sogra de primeira, mas ele pensou: mas minha esposa não é, ela briga comigo, meus filhos. Aí ele chegou em casa, reuniu a família e falou assim: é o seguinte, o pastor falou comigo, e vocês vão ter que falar quem que é Jesus aqui, porque ele falou que um dos 6 é Jesus, e que eu estou tratando mal Jesus. Aí você está louco, impossível que um seja Jesus aqui. Eu sei que ele começou a pensar, o caçulinha chegou e falou: pai, e se for a avó, pai? Ele falou assim: não vai ser, não pode ser ela não, mas vai que seja, né, porque ela vai na igreja, vai que seja ela. E o que ele fez? Por medo de tratar mal Jesus, ele começou a tratar bem todo mundo. E os outros também, por medo de tratar mal Jesus, começou a tratar bem todo mundo. Passado um tempo, ele chegou: pastor, tudo mudou lá em casa, pastor. Está todo mundo tratando bem um ao outro. Ele chegou, ele pegou o café da manhã, levou para a sogra. Levou, a velha abriu a porta e falou assim: o que é isso? É o seu café da manhã. Café com leite para a senhora. Beba um gole primeiro. Ele bebeu um gole, ela falou: todo aqui. As coisas começaram a mudar. Porque quando você muda, as coisas mudam. Ou não é assim? O problema é que nós queremos que o outro muda, sem mudarmos. Você está entendendo? Aqui, o projeto original de Deus é a família. Então, a boa semente é a família. É o casal. Pastor, mas tem muita coisa que precisa mudar na minha casa. Em todas as famílias existem coisas que precisam mudar. Mas lembre-se, a sua casa é uma boa semente. Qual que é o problema? Ele semeou a boa semente. E a gente sempre semeia a boa semente no início, né? Costuma ser assim. A parábola, aliás, a passagem que eu ministrei domingo passado sobre Caná da Galileia, diz muito sobre isso. O João capítulo 2 vai dizer que quando Jesus transformou água em vinho, levaram o vinho para o mestre de cerimônia, e o mestre de cerimônia disse o que é o padrão, né? Primeiro servem o bom vinho, e depois o inferior, mas tu deixaste o melhor vinho para o final. Quando Jesus está numa casa, o melhor vinho fica sempre para depois, sempre vai vindo o melhor vinho depois. Agora, o padrão é o contrário, é o que o mestre Sala falou: serve primeiro o bom, depois que todo mundo já bebeu, serve ruim. Assim é muitas famílias. No começo é bom, no começo é bom, no começo trata bem, no começo é educado, é carinhoso, elogia, mas depois que casou, ou depois que o tempo vai passando, aí serve o mau vinho. Está com a unha desse tamanho assim do pé, que não corta faz 1 ano já. Não corta mais unha, não penteia o cabelo, não escova o dente, porque agora já casei, né? Não precisa mais.
E pelo contrário, você deve ser, depois que se casa, melhor do que no começo, porque o bom vinho é servido, o melhor vinho foi servido depois. Então, às vezes, a pessoa vai minando aquilo que Deus tem para ela, para a família dela. Estou dizendo isso porque o texto diz aqui que foi semeado uma boa semente, foi feito do jeito certo. Se casaram, tinham a casa deles, tinha família. Eu já falei aqui, não vou repetir, mas quem casa, quer casa, deixa o seu filho viver, deixa a sua filha viver, deixa casar, deixa ter a casa dele, não se meta. Mas acontece que quando eles dormiram, está escrito aqui, versículo 25. Mas dormindo os homens, e aqui os homens, todo mundo da casa dormiu, homens e mulheres, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e fez o quê? Retirou-se. Esse é o diabo. Olha o que o diabo fez. A hora que a família dormiu, o diabo foi lá, jogou o joio no meio, e saiu fora. Porque ele só precisa semear a contenda. Mas por que ele saiu fora? Porque agora ele já semeou a briga. Agora, daqui a pouco, o casal vai começar o joio lá no meio são os problemas, os desentendimentos. E por que no meio? Está aqui, veio o seu inimigo e semeou o joio o diabo, ele tenta fazer tudo parecido com Jesus, só que ao contrário, né? Mateus 18, 19 e 20 disse, nas palavras de Jesus, que quando dois, casal, concordam, estão ligados, unidos, acerca de qualquer coisa aqui na terra, quando os dois se unem em concordância, Jesus disse assim: eu entrarei no meio de vocês. Está aqui, também digo que dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedirem isso, será feito por meu Pai que está no céu. Versículo 20. Porque aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estou Jesus está no meio. E o diabo, ele tenta entrar no meio. Diabolos, do grego, aquele que atravessa pelo meio. O diabo, ele tenta entrar no meio para atrapalhar o casal, para jogar contenda, discórdia, briga, divisão. E o que ele faz? Ele espera dormir. É o que eu disse agora. Muitos, depois que se casaram, dormiram. Eu já casei, dormi, não preciso cuidar mais. Uma vez um homem falou para mim, a esposa reclamou, e eu fui conversar com o irmão. Eu falei: irmão, precisa mudar. Ele falou: pastor, já casei, por que eu preciso agora me arrumar, pedir a cabelo, escova dentro? Eu já casei. Eu falei: pode ter casado, irmão. Daqui a pouco ela vai embora. Eu falei assim: ninguém te aguenta. Mas eu já casei. É por isso, mas casar é fácil. Só que o que acontece? O diabo joga o joio, porque a pessoa dorme. E quantas famílias estão dormindo? Plantaram uma boa semente, começaram certo, semearam do jeito certo, começaram da maneira correta, começaram bem, mas aí o diabo esperou você dar uma dormida, te deu aquela relaxada, você parou. Aí o diabo vai e joga o joio, e o joio começa a crescer junto com o trigo, e o joio é uma praga. Está escrito aqui: o joio é uma praga. E quando ele acordou, o joio já estava lá. E aí alguém fala: mas você não plantou a boa semente? Porque tem gente que pergunta, fala: puxa vida, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo direito, eu levei para a escola, eu eduquei, eu levei para a igreja. As pessoas começam a se questionar: onde que eu errei? Em algum momento que você dorme. Por isso que você tem que estar acordado na fé. Quando você se distrai com esse mundo, e as distrações são muitas hoje, quando você se distrai, o seu inimigo, que é o diabo, ele vem e ele joga o joio.
essa praga chamada joio. E o joio é vazio. E o joio tem uma característica, né? Você consegue distinguir joio do trigo, porque o trigo normalmente ele está encurvado, porque ele é pesado, porque ele está cheio de fruto. O joio não. O joio está em pé, porque é vazio, né? E é difícil lidar com o joio, porque o joio ele é cabeça erguida, né? O joio ele é nariz empinado, o joio é orgulhoso. E às vezes o joio ali no meio do trigo, ele começa a contaminar os outros. E você precisa identificar isso na sua casa. Você não pode dormir. O pai não pode dormir, a mãe não pode dormir, o marido não pode dormir, a esposa dormir na fé, dormir no ponto, eu estou dizendo. Amém, gente? Não pode cochilar, não falava os antigos, seu Luiz, que quem cochila, o cachimbo cai, não é isso? Não pode cochilar, você não pode dormir. Daqui a pouco, e tem uma coisa, porque no meio, imagina isso, quando o joio é lançado no meio do casal, é o diabo dizendo assim, ó, eu só vou colocar uma intrigazinha. Às vezes ele usa uma pessoa para trazer esse joio na casa da gente, na família da gente. E você tem que tomar cuidado para você não ser a pessoa que leva o joio para semear na casa dos outros. Às vezes você tem que tomar cuidado para não ser você a pessoa de semear joio na casa do seu filho ou dos seus pais. Mas pastor, é que às vezes vão lá em casa, minha filha vai lá em casa, meu genro, minha filha reclama dele, aí eu não aguento, eu falo um monte. Você não tem que falar nada, você só tem que escutar. Porque às vezes os pais eles não entendem que isso tem a ver com casa, família, casamento, tudo. Às vezes o outro quer só falar. Aliás, às vezes o outro só precisa falar. Então deixa falar. Você não precisa ter a resposta para aquilo. Às vezes o filho chega na sua casa, a filha chega, a nora chega e fala assim, eu não aguento mais esse menino, esse seu filho dá trabalho para mim. Aí você já vai querer sair em defesa do seu filho. Não, mas ele não era assim quando ele estava aqui na minha casa. Não, você só tem que escutar. Só escute. Porque às vezes a pessoa, ela só está precisando falar. Ela precisa soltar. Sabe aquela pessoa que está com flatulência? Não tem? Só que hoje em dia, a gente está cercado por todos os lados, né? Tem gente para tudo quanto é lado, né? Então, e agora, né? Não tem? Sorria, você está sendo filmado? Como é que faz? E aí a hora que ela chega num lugar que ela acha que não tem ninguém, né? Aí ela toca a sinfonia de Beethoven ali, né? Não é? Estou aliviado. Escute. Os flatos da alma. A alma também precisa gritar. E às vezes a pessoa está lá, ela precisa falar e ela não tem para onde falar. E quando ela fala é reprimida, recriminada. E ela não tem para quê. Então você tem que ser ouvido na sua casa. Não só a boca. E se o seu filho chega em casa, sua filha chega, seu marido, sua esposa, ouça. Aprenda a ouvir. Porque o diabo, ele joga essas sementes de joio dentro das famílias, para que as famílias sejam destruídas, e não sejam como o projeto original de Deus. Hoje, ainda acontece no Brasil, 923 mil casamentos por ano, a média. Quase 1 milhão de pessoas se casam por ano. Sabe por quê? Porque por mais que fale lá fora que as pessoas não acreditam mais em casamento, está dentro do homem o desejo de se unir como família. Porque esse é o projeto original de Deus. Aonde você for, em qualquer parte do mundo, na tribo mais remota, em qualquer aldeia, aonde a civilização ainda não chegou, você vai entrar lá dentro e você vai encontrar um padrão de família. Marido, mulher e filhos. Dependendo da tribo, tem um marido, tem um monte de mulher, mas ele vai ter os filhos. Porque daí eles não têm o conhecimento. Mas o padrão, e sempre, detalhe, né? Mesmo nessas culturas, o marido ele tem a esposa dele, né? Que é a mulher dele mesmo.
Pastor, quer dizer que tu pode ter mais do que uma mulher? Não pode, irmão. E se você tiver, tu és joio. E o fogo te espera. Então toma jeito. Amém, gente? Agora, escuta o que eu vou falar para você. Ou eu estou falando mentira aqui? Pastor, mas o povo, toda a igreja, pastor, vai até o fim da igreja, irmão. É só lá no dia do arrebatamento que Jesus vai jogar você no fogo. Para não ter o perigo de jogar a sua esposa, que não tem nada a ver com o problema junto. Então Jesus, lá no dia, ele fala assim, ó, deixa eu pegar esse joião aqui, joga no fogo ela, que andou direito, põe aqui no celeiro e acabou. Você está entendendo? Não, conserta. Se está alguma coisa errada, conserta. Mas o que eu quero dizer é que você às vezes deixa o inimigo, eu termino aqui a mensagem, você deixa o inimigo jogar o joio dentro da sua casa, porque você está dormindo. Você deixou de cuidar, deixou de se preocupar, e aqui deixou de fazer a sua parte. Homem, é imprescindível que você assuma o seu papel, provedor, protetor. É imprescindível que pai e mãe assumam o seu papel de cuidadores, educadores, porque Deus usa a família, e quando eu digo família, estou dizendo na mais profunda essência, né? Essa família, boa semente aqui que a Bíblia está dizendo, esse pai de família, que tem os filhos trabalhando com ele, que tem a esposa com ele, mesmo nessa casa da boa semente, você vê que o inimigo vai e planta o joio, semeia o joio, e você precisa se blindar. Você compreende isso, sim ou não? Então não dorme no ponto, não dorme na fé, não relaxa, volta a fazer melhor do que antes, Ah, pastor, uma vez alguém falou assim para mim, pastor, desde que eu me casei, eu não sou feliz. Olha que triste isso, gente. Desde que eu me casei, eu não sou feliz. No meu casamento, meu marido já nem teve lua de mel, porque ele já bebeu, ficou uma semana bebendo, e uma semana depois que ele foi sarar da cachaça, e aí que foi ter lua de mel, uma semana depois. Pastor, lá no meu casamento, meu marido estava olhando para minha sobrinha, só porque ela estava lá com uma saia para cima do umbigo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. E aí tem gente que vai se frustrando, porque no namoro era uma coisa, no casamento é outra. Tem gente que vai se frustrando, porque imaginou uma coisa para a vida, e depois que se casou, uma das partes dormiu no ponto. E é assim que acontece. Às vezes a pessoa se casa, e aí começam esses joios, né? Dentro da família, do casamento. E aí um dia chega mais tarde em casa, aí começa as dores de cabeça. E casal é assim, né? Quando um não quer, os dois brigam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Volta a olhar com aquele com os olhos do primeiro amor para sua família. Seu filho ainda é aquela criancinha que você pegou no braço, no seu colo pela primeira vez. É o mesmo menininho que você carregou e deu de mamar no primeiro momento que saiu do seu ventre. É a mesma pessoa, é a mesma criança. Volta a olhar para ele desse jeito, porque aos olhos de Deus você vai ser sempre uma criança também. E Deus nunca deixa de olhar para você como uma criança. Não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista da sua família. O diabo vai tentar jogar a semente de joio lá no meio. O diabo vai tentar plantar as discórdias deles. Eu termino aqui. O que nós fazemos com os joios que são semeados na nossa família? O que nós fazemos com os joios? Nós precisamos entender que joio tem a hora certa para ser arrancada, e não pode ser arrancada a qualquer custo, de qualquer jeito, atropelando tudo. Se nascer um joio ali, você precisa entender
Alguns deles vai ser arrancado só na última hora. Mas você precisa preservar o que é trigo. E trigo é a sua família. Seu filho não é joio. Sua esposa não é joio. Seu marido não é joio. Seu marido, sua esposa, seus filhos são boa semente. Eles estão sendo sufocados talvez pelo joio que o inimigo plantou. Mas nesta manhã eu creio nisso. Deus está derramando uma graça sobre você, sobre a sua casa. Eu quero crer que Deus vai queimar todo o joio que ainda está lá. Vai te dar força, unção, sabedoria para enfrentar de cabeça erguida. E mais do que isso, determinação para se manter acordado. Porque dormindo eles, o inimigo entrou. Mas por um caminho o inimigo vem contra nós, e por 7 ele fugirá. Porque Deus é conosco. Se coloque em pé em nome de Jesus, por favor.